E a contratação de Nicolás de la Cruz vem sendo elogiada pela imprensa esportiva, dizendo que o Flamengo fez uma baita contratação e que dificilmente algum time aqui no Brasil conseguirá contratar um jogador dessa qualidade para essa janela de transferência. É um jogador que pode jogar em duas funções ou até mais, mas as funções que ele joga é meio atacante e também pode jogar como segundo volante. Funções ali do meio campo que vai agregar muito ao Flamengo. E eu acho que o Gerson pode sair do time, gente. Eu acho que o Gerson ele não é titular absoluto, não. Peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho. Vou soltar um trecho aqui do canal S1 Live, crédito de vídeos a ele. Peço a vocês que se inscrevam no canal, se inscrevam no canal deles também e curta esse vídeo e compartilhe para mais pessoas. Vamos lá. Agora, como o André falou muito bem, antigamente, né, no passado não muito distante, o Flamengo só dava motivo de crítica. E de tempos para cá, ele dá motivo de crítica. É impressionante como dá, mas dá muito motivo de elogio. E é um caso específico agora, com essa contratação do De La Cruz, que é uma contratação impactante que nenhum clube da América do Sul consegue nem pensar em fazer. A grande dúvida é sempre essa. Vão executar da maneira certa? Esse jogador participará de um time forte e competitivo? Ou vai ter pataquadas para atrapalhar o trabalho do Tite, como outros técnicos foram atrapalhados, e amanhã vai ter só as grifes e futebol muito abaixo? Essa é a dúvida de sempre. Eu acho que vai ser diferente esse ano, mas só acho. É só uma opinião, uma percepção em cima daquilo que está acontecendo e de quem está agora no comando técnico, que é um técnico, acho que mais adequado para lidar com essas cobras todas. E com a saída de alguns jogadores também, né? Já teve gente saindo e outros que podem sair. Eu acho que isso pode dar uma mudança também no elenco e melhorar. Mas foi um soco na cara de muita gente, um soco na boca do estômago, melhor dizendo, essa contratação, né? Você vê as reações nas redes sociais, nossa senhora, é um dodói que eu vou te contar. Agora, você pega o Palmeiras, quando teve Parmalat e tudo, contratou quantos jogadores? Inclusive dos rivais. O Rivaldo era do Corinthians. O Roberto Carlos, não, aliás, o Cafu era do São Paulo. Esses jogadores atuaram depois pelo Palmeiras. Tinha a operação triangular, né? Saía para um clube, depois voltava, passava do Juventude, ou ia para a Europa, aí o Palmeiras foi lá e contratava. Era o poderio econômico que o time possuía e levava os jogadores. O Corinthians teve parceria com o Hicks Music, Excel, que mais? O Kia, MSI, ganhou campeonatos com jogadores que chegaram por intermédio dessas parcerias. Estava com a dinheirama. O Fluminense ganhou até pouco pelo dinheiro que a Unimed colocou ali. Uma final de Libertadores, uma Copa do Brasil e 2 brasileiros. Poderiam ter ganho bem mais. O Fluminense contratava quem ele queria. Uma conta que ele não queria fechar, tanto que... A gente vê que grandes clubes aqui do Brasil faziam grandes contratações, mas com o auxílio de empresas de patrocínio. E o Flamengo não. O Flamengo vai lá, compra jogador, paga à vista. Pagou 16 milhões de dólares, que dá quase 80 milhões de reais à vista pelo De La Cruz, com dinheiro do clube. Dinheiro de uma reformulação que foi feita há bastante tempo, que vem sendo construída e que resulta nisso, em grandes contratações, em títulos. E a gente vê que não precisa de empresa, não precisa de ninguém para auxiliar o Flamengo nas suas contratações. Por isso que isso tem impressionado muito a imprensa esportiva, porque nos últimos anos o Flamengo fez grandes contratações dependendo só de si. Vamos lá. Depois que sai a Unimed, o Fluminense passa um período muito difícil. E outros clubes brasileiros, o Internacional tinha, às vezes, ajuda também a contratar jogador. O Grupo Sonda, né, que era parceiro na contratação de atletas. Vários clubes tiveram. O Flamengo não tem parceria com ninguém, cara. O Flamengo tem parceria com a torcida dele, com o tamanho que ele tem e com uma boa gestão, que ninguém quer seguir. Ninguém é força de expressão, mas a maioria não quer seguir. É o tal do remédio amargo. Então, hoje, de fato, o André foi muito perspicaz, muito oportuno no comentário. O Flamengo dá motivo para a gente elogiar. E aí não é porque nós somos rubro-negros, a gente vai falar mal do que é bom. Vai falar mal do que é ruim, que foi a gestão. O jogador não é um boneco, né? Não é um automóvel, não, ele é um ser humano. Assim, eu acho de uma pretensão tremenda. Alguns torcedores do Flamengo que ficam na rede social achando que assim, vai lá e tira o cara. O cara jogou 6 anos no River Plate. O River Plate é um dos maiores times da América do Sul. Então ele sai de um gigante para um outro, que é o Flamengo. Os dois protagonizaram uma final épica aí há poucos anos. E ele estava lá, ele ganhou 10 títulos lá, gente. O cara tem uma história no clube, foram 6 anos no River, ele saiu do Liverpool de Montevidéu. Foi o River que o projetou, que o levou à seleção do Uruguai, que o levou à Copa do Mundo. Aí o cara chega do nada, olha, uma banana e vai... Não. Que é mais ou menos o que os São Paulinos alegam com a questão do Caio Paulista, né? Que ele foi ingrato, essa coisa toda. É mais ou menos isso. Ele não ia ser ingrato com o River Plate. Então, se o River só aceitasse negociar com o Flamengo, poderia o De La Cruz
discutir também com o Flamengo a saída. Mas como o River não abria mão, ele estava no meio do Campeonato Argentino, do qual foram campeões, e depois com a ambição de ganhar a Libertadores, foram eliminados pelo Internacional, ele não ia largar o clube, gente. O Flamengo já vem costurando um acordo com os representantes, os agentes do jogador há algum tempo. Mas o River falou, não, é multa ou nada. Eu não quero negociar a venda do meu jogador. Pagar multa ou nada. O Flamengo se preparou, talvez não tivesse de fato o dinheiro em caixa para isso na época, e agora foi lá e pagou a multa e tirou o jogador do River Plate. Mas não é assim. Tem um torcedor que fala, vai lá e pega. Não é assim, gente. Não funciona dessa maneira. O Montiel, que muita gente pede na lateral direita, né? Que joga agora, está no Newcastle, acabou de perder, né, para o Nottingham Forest. O Montiel, ele chegou com 14... Essa história é boa, ele chegou no River com 14 anos. Aí ele estava no final de contrato e começou a pintar interesse de clubes de fora, da Europa e tal. O Montiel renovou o contrato com o River para recolocar uma multa rescisória. E aí o clube que o contratou foi o Sevilha na época, né? Pagou lá a multa, acho que 10 milhões de euros, algo assim. E ele disse o seguinte, eu cheguei aqui com 14 anos. Eu não poderia sair do clube sem deixar nada. Eu me formei aqui dentro. Como pessoa, como atleta, como tudo. Chegou na seleção, acabou batendo, depois chegou a bater o pênalti do título da Argentina, está na história, né? Do futebol do país e das Copas do Mundo. Então isso é gratidão. O Vinícius Júnior também fez um contrato, que estava na base do Flamengo, estipulando a multa em 45 milhões e já deixou tudo acertado. O contrato, a multa alta, o Real Madrid vai pagar e acabou. E deixou isso para o Flamengo. Mal comparando. Só que o Montiel já era profissional há mais tempo, essa coisa toda. Então, existem histórias ainda de jogadores que têm respeito pelo clube formador e que não viram. E na Argentina isso é mais comum que aqui no Brasil. O jogador ter essa relação de gratidão. É mais ou menos como acontece em alguns países, onde alguns caras fazem faculdade pública, ficam milionários, que são caras geniais daquilo que eles fazem, e eles viram grandes doadores para essas universidades, né? Isso no Brasil também não é muito comum, não. Tem nos Estados Unidos, tem em outros países. O cara vira um milionário, O De La Cruz ele renovou com o River Plate quando seu contrato estava no final, e foi como o Mauro César disse. Voltou a ter uma multa rescisória, uma multa alta, 16 milhões de dólares. Só que a única coisa que eu não gostei muito, mas foi a única forma de trazer o jogador, foi esse pagamento à vista. Nenhum clube no mundo negocia a venda de jogador ou a vinda de jogadores dessa forma, né? À vista. Sempre é de forma parcelada. O River Plate bateu o pé, não queria vender o jogador de forma parcelada, e o Flamengo teve que pagar 16 milhões de dólares, que dá ali quase 80 milhões de reais. É um valor alto, mas espero que o jogador entregue dentro do campo, porque dessa forma ele consegue se pagar. Porque se é um contrato de 5 anos, como estão dizendo, e foi nesse valor, o Flamengo quer que o jogador construa uma história aqui. Não é um jogador para chegar e logo depois ser vendido. O que ele vai entregar de retorno para o clube vai ser retorno técnico, jogando e entregando para o Flamengo. Vamos lá. Ganha muito dinheiro e ele tem uma relação de gratidão. Eu estudei ali eu me formei ali, eu virei isso que eu sou hoje, um cara importante no que eu faço, rico. Então o cara faz doações. De certa forma, a doação do clube aí é a fidelidade, o respeito e não querer sair pela porta dos fundos. Não, eu vou sair quando alguém vir aqui pagar o que eu valho para o clube que me formou. E eu acho que o De La Cruz jamais iria sair do River Plate brigando com o River Plate, na marra. Pô, saiu de lá super homenageado. Para que isso? Pensa bem. Foi corretíssimo. O clube o reverenciou. Deixou a porta aberta. O clube entendeu também, sabia que não poderia segurá-lo por mais tempo, porque o Liverpool queria a venda. O Liverpool precisava do dinheiro. Campeão uruguaio, um clube pequenininho, estádiozinho pequenininho e tal. Então, não tinha, a não ser que o River falasse, olha, o Liverpool não vou vender. Então, eu vou pagar você 8 milhões de dólares, eu compro a outra metade dos direitos. Como o River não ia fazer isso, aí o De La Cruz também já estava disposto a uma nova experiência, vir para o Brasil, jogar no Flamengo. Todos ficaram felizes no final. Tem o superchat aqui. Primeiro o Valdir Domingues mandou um superchat, não mandou mensagem, né? De R$1, obrigado. Tinha aqui, peraí, que desceu uma sobre o De La Cruz, né? Que eu quero começar a falar do De La Cruz. Mauro César e André, De La Cruz faria uma função parecida com o Elias em 2013? Mauro, o que você acha, né? Para perguntar para você, André, porque o De La Cruz é um jogador que joga em mais de uma função.
Né? É um jogador que você já jogou de volante, já jogou aberto pela direita. Na seleção do Uruguai, muitas vezes, às vezes joga centralizado, já jogou na esquerda. Então, é um jogador que tem várias funções, ele pode fazer muitas funções. Pelo que o Flamengo está montando de elenco até agora, na verdade, contando só com o Dela Cruz, né? Que foi a única contratação. Você acha que ele pode fazer essa função do Elias naquele time de 2013, assim, um pouco mais recuado, um segundo volante que sobe com mais liberdade? Como é que você está vendo o Dela Cruz, né, para o Flamengo aí, pelo menos em 2024, Mauro? Não, acho que ele pode fazer essa e outras funções. Ele trabalha. Eu estava até analisando os mapas dele de calor nessa temporada. No Campeonato Argentino, ele jogou mais pelo lado esquerdo. Aí na seleção do Uruguai, ele aparecia mais do lado direito. Aí na Copa da Liga, ele também jogando mais do lado direito. Isso muito claramente. Você vê que o Demichelis escalou em diferentes setores, à direita, mais à esquerda, participando mais no campo defensivo, jogando mais perto. Na seleção do Uruguai, ele aparece mais perto dos atacantes. Ele é um jogador versátil e ele bate com as duas pernas, né? Ele é ambidestro, né? A perna preferencial direita, mas ele chuta com a esquerda também. Podia ensinar o Gabigol a chutar com as duas pernas, né? Quem sabe? Ele ia melhorar bastante, né? Tá treinando aberto o Gabigol, que legal. Então podia aproveitar e treinar um chutinho com a perna direita, uma cabeçada de vez em quando, ver uns vídeos do Gaúcho, né? Falecido Gaúcho. O De La Cruz, ele é tão versátil, é um jogador que pode te entregar ali mais de uma função dentro do campo, que ele é titular na seleção uruguaia, mesmo o Arrascaeta sendo mais camisa 10 que ele. A gente sabe que em qualidade técnica o Arrascaeta pode ser um pouco melhor que ele, mas ele corre, ele marca, ele volta para ajudar na recomposição, e ele é um jogador que pode estar na ponta direita, mas também pode jogar na ponta esquerda e também pode jogar centralizado, que é a função de origem dele. Então por isso ele é titular absoluto. Vamos lá. Cabeceador nato, talvez melhorasse também em alguns aspectos aí. Mas acho que ele pode jogar de várias maneiras, o André, acho que pode até se aprofundar mais aí no tema. André, até porque eu vi um jogo do Uruguai recentemente, que o Uruguai jogou com... Eu esqueci o nome do jogador que jogou aberto por um dos lados. O outro era o Pelistro, o Darwin Nunes, jogou o Bentancur, o Valverde e o Dela Cruz mais centralizado. O Bentancur mais para a esquerda, o Valverde mais para a direita. Uma linha de três ali, mas com o Dela Cruz mais no meio. Então, dá para fazer várias funções, né? Como é que você imagina ele com o Tite, André? Então, aí é que é a questão, né? Essa informação de que o Flamengo quer outro ponta-direita, meio que, né? Luiz Araújo mais um ponta-direita e provavelmente uma contratação, assim, trazendo um jogador da Europa, né? Por exemplo, se for o Luiz Henrique, né? Que tem se falado. Pode não ser ele, mas pode ser outro. Enfim. A partir do momento que a informação chega de que o Tite viu uma necessidade de um ponta pela direita, ainda que seja um cara como o Gustavo Scarpa, né, que poderia ser, né, o cara que joga, um meia que joga aberto pela direita, você imagina o De La Cruz jogando ali por dentro, né, junto com o Pulgar e com o Arrascaeta. É o que eu consigo visualizar dentro desse rascunho, digamos assim, e considerando também o que o Flamengo fez no final da temporada, né? E aí, a pergunta citou o Elias, eu vejo a função do De La Cruz mais parecida com o Elias no Corinthians, campeão brasileiro de 2015. Naquele Flamengo, ele era um segundo volante, ok, mas o Carlos Eduardo jogava lá perto do Hernani Brocador, né? E o Luiz Antônio era um ponta ali, meio volante ali, voltando, ajudando na marcação, e o Paulinho já era um ponta mais agressivo pelo lado esquerdo. Nesse Flamengo, não. São dois pontas, o Luiz Araújo, ou outro qualquer, e o Cebolinha, ou o Bruno Henrique, e um trio no meio, como ele tentou fazer nesse final agora, que era o Pulgar um pouquinho mais plantado, o Gerson um pouquinho mais adiantado, de um lado, e o Arrascaeta de outro. Aí, às vezes o Gerson está na direita e o Arrascaeta na esquerda, às vezes, na maior parte das vezes, o Arrascaeta do lado direito e o Gerson do lado esquerdo. Entrando o De La Cruz, eu vejo ele mais... Ele pode fazer os dois lados. Talvez ele até peça para o Arrascaeta e para o De La Cruz alternarem. Se vocês são os dois meias, vocês vão alternar. Joga um pouco pela direita, o outro pela esquerda. Não é aberto pela esquerda, né? É como um meia ali. Meia direita, meia esquerda, como se falava antigamente, para ficar mais fácil de visualizar à frente de um volante mais plantado. Mas o De La Cruz pode fazer o De La Cruz ele pode fazer todas as funções num sistema de 4-1-4-1 entre o volante mais fixo e o centroavante. Ele joga em qualquer uma das quatro funções.
aberto pela direita, meia esquerda, aberto pela esquerda. Ele faz qualquer uma dessas 4 funções. Aí cabe ao Tite trabalhar e fazer escolhas, né? Ele pode também trabalhar com ele aberto. Nada impede. Agora, se jogar como meia ali, tem algumas vantagens, né? Até já escrevi sobre isso na coluna S1 Live, que é o seguinte, o ponta ele vai lá atrás, né? Muitas vezes, né? O lateral fecha um pouquinho, fica perto do zagueiro, e o ponta é que fecha lá a linha de fundo para a chegada do lateral adversário. E aí, digamos, Luiz Araújo, ele vai até lá atrás. Aí o time toma a bola. Luiz Araújo está lá atrás. Quem é que vai puxar o contra-ataque? Se a bola sair ali pelo próprio setor do lado direito. Durante essa temporada, naquele jogo com o Palmeiras, por exemplo, e em outros jogos, o Arrascaeta tentava fazer essa saída. Mas muitas vezes faltava físico, faltava fôlego, faltava velocidade, faltava vigor físico, força. O De La Cruz é uma máquina. O De La Cruz voa, ele tem resistência física. Ele pode ser esse cara que vai fazer a ligação rápida lá para a bola chegar no Pedro, no próprio Arrascaeta, no Cebolinha ou no Bruno Henrique lá do outro lado, né? Enquanto que o Luiz Araújo está lá atrás. Né? Ou ele pode reter essa bola, esperar o Luiz Araújo se reposicionar ou o lateral passar e a jogada sai por aquele lado mesmo. Né? E ele tem essa capacidade de fazer essa função muito bem. Então, no momento, considerando todas as informações que a gente tem sobre a montagem do elenco para a temporada, e principalmente essa informação de que o Tite conta com um ponta por ali, coisa com a qual, aliás, eu discordo, né? Eu acho que não tinha necessidade do Flamengo gastar com outro ponta ali. Eu acho que o Matheus Gonçalves poderia ser aproveitado, ainda que como uma terceira opção, e deixando uma segunda opção para esse meia. Você tem o Luiz Araújo, aí qual é a opção? É uma variação no sistema. Você coloca um meia aberto ali, o Gerson, o próprio De La Cruz, e a terceira opção é o jovem Matheus Gonçalves, 18 anos e tal. Rodou lá no Bragantino, ganhou minutos, mas ainda é um menino e tal, fica ali como a terceira opção, e você investe na lateral direita, né? Fica sempre assim. Você vê qualquer outra contratação, tirando o Léo Ortiz, que está vindo e realmente tem necessidade na zaga, e o Vinha, que é para necessidade de ter um outro lateral esquerdo, qualquer outra coisa que apareça, do meio para frente principalmente, você olha assim e pensa, porra, a lateral direita é uma necessidade maior, né? Enfim. Realmente a lateral direita tem uma necessidade maior, e eu não vejo a ponta direita como uma necessidade, assim como o Tite tem pedido. Eu acho que o Luiz Araújo dá conta do recado. Eu acho que você dando mais oportunidade para o Matheus Gonçalves, que ganhou mais rodagem no Red Bull Bragantino, você ganha mais experiência ali naquele setor. Claro que ele não é nenhum jogador experiente, ele é um jogador novo que está voltando agora de uma experiência a mais no time profissional. Mas ele tendo mais rodagem no Flamengo, ele vai mostrar mais do seu talento. Eu gosto muito do futebol dele. Se vocês observaram algumas partidas que ele fez pelo Flamengo, vocês vão ver que ele é um jogador muito versátil, muito legal, que pode jogar tanto pelas pontas e também pode jogar ali pela meiuca, na criação de jogadas. E se vocês pesquisarem também, pelo Bragantino ele fez bons jogos. O Bragantino quis até ficar com o jogador, mas o Flamengo não deu a oportunidade para o Bragantino comprar, e eu fiquei feliz por isso, porque ele pode ser muito bem utilizado aqui no Flamengo e quem sabe chamar a atenção de algum time grande da Europa para tentar a contratação dele, ou até ficar aqui no Flamengo por mais tempo e entregar muito esportivamente falando. Pessoal, peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho, vou ficando por aqui, compartilhe esse vídeo, e é isso, tamo junto, valeu!